Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta, maníacos! Não é novidade que já abordei em um vídeo de lista aqui do canal sobre o filme A Profecia dos Sapos, do estúdio Folimager. Neste vídeo vou abordar sobre o mesmo filme, só que de maneira mais profunda. Este roteiro que estou lendo é um pouco antigo, vou tentar adaptar algumas partes, pois ele estava extremamente superficial. Lenda, em sua definição, é uma narrativa de caráter maravilhoso, em que um fato histórico se amplifica e transforma sob efeito da evocação poética ou da imaginação popular. A mitologia pode ser definida como o estudo de um conjunto de mitos, geralmente colocados sobre a alçada de uma cultura em comum. A mitologia grega, portanto, estuda os mitos da Grécia, a mitologia egípcia, os mitos do Egito e assim por diante. Assim chegamos na mitologia cristã. Por muitos, a palavra mitologia é por si só um tabu, pois na cabeça do pensador ocidental do senso comum, acredita-se que a palavra mito quer dizer mentira, mas o pensador bípede ocidental do senso comum não entende o que um mito abrange, pois em suma a palavra não anula sua fé. Tendo conceituado para vocês, hoje vamos falar desta obra que reconstitui um mito bíblico, precisamente a Arca de Noé. Hoje vamos falar de A Profecia dos Sapos. Poesia e fábula. A fábula é um texto basicamente ficcional, cujos personagens, na maioria das vezes, são animais. Outra característica deste gênero é que quase sempre apresenta um ensinamento moral, fazendo alusão a comportamentos humanos por meio de construções metafóricas ou simbólicas. A Profecia dos Sapos é uma fábula, um longa-metragem francês de animação infantil tradicional de 2003, dirigido por Jacques-Rémy Giré e escrito por Giré, Lancion Antonier e Tcherenkov Lohri, do estúdio de animação Folimager. A animação ilustra os possíveis efeitos de 40 dias e 40 noites de chuva. Segundo a narrativa da Bíblia, o mundo já encarou um dilúvio destes e agora está acontecendo tudo de novo. Os sapos que profetizam a catástrofe iminente tentam alertar os humanos e 2 adultos e 2 crianças procuram abrigo em um celeiro enorme, uma espécie de Arca de Noé improvisada. Nesta inacreditável casa flutuante, eles reúnem os animais da fazenda e os bichos do zoológico da vizinhança. O mundo está inundado e tudo que eles têm para comer são 28 toneladas de batata. Animais carnívoros e herbívoros precisam viver em paz para sobreviver neste ambiente atípico. Existem situações que são capazes de mudar qualquer tipo de pessoa. Os animais são capazes de se adaptar a diversos ambientes, dos ambientes mais inóspitos até os ambientes mais simples. Quando o ambiente está cheio de água, animais aquáticos conseguem se sobressair dos demais. Afinal, a água nunca será um problema para um peixe. Mas quando um animal terrestre se depara com uma grande quantidade de água, inundando seu ambiente, são raros os que sobrevivem neste ambiente. Darwin propõe da sua teoria da evolução que animais conseguem se adaptar de diversas maneiras. O ser humano se adapta criando tecnologias. O barco ajuda o homem a contornar a água. O animal, dependendo do ambiente, demora muito para se adaptar. Micos, por exemplo, conseguem a façanha de se protegerem em árvores. Pássaros podem voar. Isso e outros milhares de exemplos. Uma tarefa difícil, digamos que impossível na vida real, é um predador que tem sua natureza carnívora se adaptar a uma nova dieta. Esse filme consegue demonstrar isso de maneira muito interessante. Ele usa da poesia narrativa, que são as fábulas, para mostrar como as pessoas diferentes em situações extremas, se não convivem bem com as diferenças, podem muito bem estar enfadadas ao fracasso, chegando a situações extremas por não conviverem em harmonia. A ideia de animais carnívoros terem de conviver em paz já é um tema que
poucos pensariam ser abordado em uma animação. A convivência em harmonia é a chave para a sobrevivência desses animais. Mas a ideia de ceder aos seus instintos é algo que não só fala sobre os animais, mas como um homem procede diante de situações extremas. A metáfora quase calculada sobre os nossos instintos mais primitivos. Algo que ultrapassa a ideia de que esse filme é só infantil. Na realidade, ele esconde formas sombrias sobre a natureza do homem que mente, trai e corrompe os outros para os seus próprios interesses. Ato 2. A metáfora das águas. Um elemento crucial para a trama é a água. Quase um personagem vivo no filme que tá lá sem dizer nenhuma palavra, mas demonstrando tudo desde o começo do filme. Desde as lágrimas de um personagem até as tempestades mais tenebrosas que inundam a terra. A água é um dos elementos mais importantes da natureza. Da água provém a vida. Em várias culturas a água era louvada como um tipo de Deus. Ela é um grande símbolo. A água simboliza purificação e é elemento central em diversas atividades religiosas, como o batismo, nas benzeções e nas cerimônias religiosas afro-brasileiras. Dentro do filme, a água tem vários simbolismos, além do simbolismo claro que é o religioso cristão. Acredito que a água simboliza mágoa, renascimento, esperança e luto. A mente de cada um dos personagens está carregada de luto e ressentimento. O luto tanto pela saudade da terra firme, pela quebra de paradigmas e a natureza reclusa dos animais carnívoros que sentem-se cada vez mais perdendo seu rumo pela falta de saciar seu desejo por carne. Uma clara analogia aos nossos próprios anseios, onde na Bíblia se fala muito dos desejos profanos da carne. O ressentimento se ilustra na vilã principal do filme, que tem seu ressentimento pela humanidade e a sua conduta ruim com os animais, algo feito pelos seres humanos há muito tempo, pois desde o princípio o ressentimento cria vilões. Os nossos próprios erros como ser humano cria pessoas dispostas a ditar tudo no olho por olho, dente por dente. O barco / casa é não só o que os mantém a salvo, mas longe de serem afogados por suas mágoas, ressentimentos e a perda do antigo mundo. Uma das personagens do filme tem uma das cenas mais tristes, que é quando ela descobre que seus pais podem ter supostamente morrido. O luto e o choro estridente dela faz com que ela se depare com sua realidade sendo destruída. Um dilema grande sobre a mudança, sobre a queda de paradigmas e a superação das diferenças para abranger a diversidade. Os temas do filme mesclam esperança, perda e transformação, criando uma forma simples de entender sua profundidade através de cenas muito bem construídas. Ato 3. A obra. Muito bem recebido pela mídia, o filme foi um sucesso comercial com pouco mais de 1 milhão de ingressos na França e foi premiado com diversos prêmios. O filme foi bem recebido em festivais internacionais, incluindo o Kinder Film Fest em Berlim em 2004, e teve sucesso no segundo Festival Internacional de Cinema Infantil. Apesar de sua animação tradicional em 2D, técnica que mal sobrevive nos dias de hoje, o filme foi elogiado por sua imaginação e abordagem temática, consolidando coisas que veríamos em animações mais independentes, mostrando que animações tradicionais têm seu espaço e ainda podem fazer um considerável sucesso. Estava eu procurando filmes para um vídeo de lista, me deparei com esta obra de arte que me impressionou. Sua narrativa lúdica cria um ambiente perfeito para qualquer fã de animação. As cores, os efeitos de giz de cera feitos à mão mostram que quem fez o filme queria fazer uma obra de arte completa, que não tem medo de usar técnicas consideradas arcaicas para poder animar algo criativo e comovente.
O fato é que, além de dilemas muito bons, tudo nesse filme consegue ser bem construído, desde uma simples cena de interação de personagens até cenas mais densas, como a cena da chuva. A apresentação de personagens é um critério que para mim é mais importante, pois quando eu vejo a apresentação de um personagem, ela tem que ser mais natural possível. Esse filme faz isso. Ele mostra que não é preciso fazer algo complexo para se identificar com os personagens e a trama. Tem pontos sim que ele erra no tom, mas cada cena vai fazendo sentido conforme a narrativa. Muita gente pode nem ligar, mas o ritmo do filme é médio. Não é muito acelerado e nem muito lento, mas para quem vê muito filme atual, que geralmente é tudo mastigado, vai estranhar. Jacques Remy é o tipo de autor que sabe fazer uma boa animação, que consegue valorizar seus colegas e deixar eles imaginarem possibilidades. Tempos atrás vi outro filme do estúdio Folimager e me apaixonei pela forma com que eles fazem os filmes, e aqui no canal logo vai ter uma maratona só de filmes desse estúdio, que só faz animação tradicional. E olha, tem cada filme bom que consegue fazer a gente interessar de verdade em ver mais e mais. Então já se inscreve aí para acompanhar mais vídeos assim. Agora, sobre a mensagem final do filme, antes que eu me esqueça, todo esse filme é claro. Ele, por mais que seja um filme infantil, ele pode ser daquele tipo de coisa que pegue um público que todos esquecem. Os mais juvenis, de 14 até os 18. Esse filme tem momentos sombrios, principalmente com a vilã. A cada aspecto lúdico desse filme é um show à parte. O protagonista consegue representar bem a curiosidade do espectador. Ele faz com que a história não fique muito pesada e difícil de entender. O chamado no filme inteiro de vovô, Ferdinand, é o típico líder dotado de sabedoria. E a sua amada esposa Juliette é uma personagem que complementa tanto o jovem protagonista Tom quanto o par perfeito para Ferdinand. O único problema do filme é a falta de desenvolvimento na paixão de Tom por sua amiga Lily. No filme é percebido isso somente no final e uma leve cena no começo. Isso não atrapalha o filme todo, mas é algo que você não percebe. Mas acredito que isso deva ser proposital por conta de ser um filme para um público mais jovem. No mais, a personagem Lily é uma personagem ótima. Ela consegue ter diálogos ótimos com Tom e melhora o filme em muitos aspectos, trazendo um pouco de drama para a história e complementando os diálogos com Tom, sendo ácida um pouco e meio sarcástica. O que eu aprendi? É inegável que somos cativados pelas mais diferentes histórias, sejam elas de tragédias até grandes histórias de heróis. Essa em particular me ensinou sobre o recomeço, sobre a aceitação. É uma releitura sincera sobre o que realmente significa conviver, mais do que a história clichê que é contada várias e várias vezes por diferentes tipos de mídias. Essa consegue ser interessante sem ficar aquela forçação de barra para a religião. Não, o filme é livre para você interpretar independente da sua religião. Ele faz uma encenação de Arca de Noé sem precisar falar do mito em si. É o tipo de obra que te prende até o final e não te mostra propaganda religiosa ou ideológica. Ele é simples e direto sem precisar falar. Enfim, espero que tenham gostado como eu gostei. Se achou o vídeo interessante, dá uma chance a esse que está aparecendo aí na tela. No mais, não deixe de curtir, compartilhar e comentar qualquer coisa aí embaixo para dar engajamento. É isso aí, falou e até mais, maníacos!